Bom dia! Então estamos começando o nosso segundo dia de transmissões. Ontem tivemos um dia intenso de atividades, com vários debates interessantes aqui. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, fazer um balanço do dia, aqui junto com a Maru, que esteve coordenando as atividades aqui conosco. Vários colegas passaram por aqui, tivemos várias participações também de outros lugares do Brasil por telefone, tivemos participação de Brasília, sempre no intuito de dar informações sobre o Código Florestal e a tramitação dele no Senado. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre como vai ser o dia de hoje. A gente vai ter, agora são 9h24, 9h25, daqui a pouquinho entra no ar a transmissão da sessão hoje da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é uma das 4 comissões que vão avaliar o projeto de lei do Código Florestal. Essa comissão hoje faz a sua votação, de hoje não passa, hoje realmente vai votar na comissão. E é uma das comissões mais importantes, né, a avaliar, e aqui participam mais senadores. Então hoje teremos aí a primeira votação no Senado sobre o Código Florestal. Nós vamos acompanhar aqui ao vivo e comentando, tanto aqui quanto lá em Brasília. A Adriana Ramos está comandando a equipe de lá, junto com os nossos colegas, o André Lima, o Raul, o Vale, que estão dentro do plenário da sala da Comissão de Constituição e Justiça e vão acompanhar com a gente de lá os trabalhos da comissão, e nós vamos estar acompanhando daqui, tentando ajudar a compreender tudo que se passa ali na sala, que interesses que estão em jogo, quais são os pontos mais fundamentais. E a ideia é que você que está em casa acompanhando possa aproveitar desse canal para também mandar o seu recado, a sua questão, a sua informação, de forma que ela possa chegar lá na comissão. Isso pode acontecer de várias maneiras. Primeiro, vocês podem interagir pelo Twitter, lembrando que a maioria dos senadores que estão hoje na comissão, todos têm Twitter, se não pelo Twitter, pelo e-mail. Você pode interagir direto com os senadores. Eles, para quem não conhece muito como isso funciona, os senadores vão estar lá na comissão. Aliás, os que não tiverem, é bom a gente chamar eles pelo Twitter, chamar eles pelo e-mail, para que eles compareçam à comissão. Mas, de qualquer maneira, eles, quando estão lá, os seus assessores estão acompanhando o que acontece na internet, os recados que chegam. Então, faz sim diferença que vocês se posicionem, demonstrem o seu interesse pelo tema, enfim, falem com o seu senador sobre esse debate do Código Florestal. Muito bem. Depois dessa transmissão, tem hora para começar, não tem hora para terminar. A gente vai começar às 10 horas, que é a hora que começa a comissão, e nós vamos seguindo com a transmissão até, enfim, terminar os debates e a votação do Código Florestal. Isso deve acontecer até provavelmente 13h, um pouco antes, vamos ver como é que anda. E depois disso, nós vamos fazer um balanço sobre aquilo que foi debatido e aprovado na comissão, fazendo uma avaliação tanto aqui quanto com o pessoal de Brasília. Vamos tentar entrevista lá em Brasília com o relator, os relatores, o Luiz Henrique e o Jorge Viana, e, enfim, outras pessoas que a gente consiga estar contactando para repercutir essa votação do Código Florestal hoje. Também mais para o período da tarde, a gente vai ter também uma sessão aqui aberta, inclusive vai ser aqui no estúdio aberta à imprensa, em que vai estar a Marina Silva, o ex-ministro Marina Silva. Como? Está por e-mail aqui? Está avisando aqui que a programação já está no meu e-mail aqui completa, mas vamos estar aqui também com os ex-ministros Marina Silva, devemos estar também com o professor José de Goldenberg, ministro do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, e outras pessoas que vão estar participando aí durante o dia. Vamos pegar aqui a programação atualizada. Então,
Importantíssimo, das 11h30 às 14 horas, nós vamos estar tendo em vários locais do país um mutirão para coleta de assinaturas ao abaixo-assinado em prol de um Código Florestal que efetivamente proteja as florestas e contra a aprovação do Código Florestal no formato que veio da Câmara dos Deputados, que tem bastante problemas. Nós vamos discutir bastante isso hoje aqui, como discutimos ontem. E aqui em São Paulo ele vai acontecer no vão do MASP. Nós vamos ter uma equipe que vai transmitir de lá um pouco a movimentação, o que está acontecendo lá no vão do MASP. Às 2 horas, vamos ter aqui um momento cultural, teremos um pocket show com o Paulo Tati. E depois teremos essa análise então dos trabalhos da comissão hoje. Nós queremos ver se nessa conversa da tarde a gente já aponta quais avanços foram possíveis na Comissão de Constituição e Justiça e quais são os avanços que nós ainda precisaremos no texto do Código Florestal nas 3 comissões que se seguirão. A Comissão de Meio Ambiente, aliás, a Comissão de Agricultura primeiro, a Comissão de Ciência e Tecnologia e, por último, a Comissão de Meio Ambiente. Então, teremos ainda 3 rodadas de discussões. Vai ser importante também nós levantarmos quais seriam as audiências públicas que seriam importantes de ainda serem feitas, a gente poder dar sugestões sobre isso para os senadores e assim por diante. Depois, nós vamos ter depoimentos, como eu falei, dos ex-ministros Maria Silva e José Goldenberg, que deve ser por volta das 18 horas. Já no período, no comecinho da noite, nós vamos ter aqui o professor Paulo Kageyama e Marcos Sorrentino, que vão conversar com a gente sobre aspectos da ciência e da interface entre a ciência e a sociedade civil para o tema de conservação das florestas e a importância que isso tem para o Código Florestal. E depois nós teremos, a partir das 9 horas, sem hora para acabar, um bate-papo com ativistas e integrantes do movimento Brasil para as Florestas e falando sobre o que está sendo feito, as campanhas e a importância que tem, bom, todo esse tema e todo esse debate que a gente está acompanhando. Então, a gente vai começar agora, talvez, nós vamos começar a transmissão às 10, temos um tempinho, a gente vai fazer um pouco um balanço. Talvez, Maru, você podia descer um pouquinho aqui, acompanhar a gente, ela está lá no telefone, daqui a pouco a Maru desce, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que nós tivemos ontem e também falar um pouco da estrutura dessa discussão hoje na Comissão de Constituição e Justiça e quais são as coisas fundamentais que precisam ser alcançadas, enfim, almejadas nessa reunião. Então, deixa eu só abrir aqui um arquivo que eu vou precisar. Ok. Então, no dia de ontem, nós tivemos uma primeira conversa com... nós fizemos as transmissões às 11 horas, tivemos uma conversa bem interessante com o João Paulo Capobianco, que foi secretário de Biodiversidade e Florestas, e atualmente diretor do Instituto de Democracia e Sustentabilidade, o IDS, junto com a Maria Cristina Godoy, procuradora do Ministério Público Federal aqui em São Paulo. E esse debate, essa conversa foi facilitada e coordenada pelo Heródoto Barbeiro, que nos deu a felicidade de sua presença ontem aqui durante essa primeira sessão. E essa primeira conversa, ela foi uma conversa que foi direto ao assunto, né? Como que o Código Florestal, no formato que foi aprovado na Câmara, ele pode trazer permitir e até estimular novos desmatamentos e degradação dos nossos biomas e como isso afeta a nossa vida, o nosso dia a dia, tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Então, entre outras coisas, que apenas para um exemplo concreto de como essa é uma coisa bastante grave, a gente conversou, essa conversa falou um pouco sobre as alterações que foram feitas num conceito muito importante, que é o conceito de área de preservação permanente,
e como que essas alterações nesse conceito de área de preservação permanente impactam as florestas que devem ser preservadas e mantidas permanentemente pelas suas diversas funções. Então, um primeiro exemplo dessa mudança é o que aconteceu com a proteção dos mangues. Os mangues são as únicas florestas que a gente tem que estão no mar, na transição com o mar, e essas florestas de mangue cumprem várias funções importantes, desde função de proteção física da costa. Basta dizer que, por exemplo, quando teve o tsunami na Ásia, no Sudeste Asiático, alguns anos atrás, as ilhas que tinham mangue tiveram significativamente menos mortes do que as ilhas que não tinham mangue. Tem casos extremos de duas ilhas, por exemplo, uma do lado da outra, em que uma tinha mangue e a outra não tinha mangue. Numa você não teve mortes, na outra você teve mais de 3.000 mortes. Né? Então o mangue funciona como proteção física, importante. Mas mais importante que isso, os mangues são muito importantes para a reprodução da vida marinha, especialmente a vida marinha da qual nós somos usuários quando a gente pesca, quando a gente, enfim, utiliza para nossa alimentação, entre outras coisas. Então, estima-se que 90% de todo o alimento que nós retiramos do mar, eles tenham, na relação com o mangue, uma forte dependência para a sua existência. Então, o mangue é absolutamente crucial para a vida marinha, especialmente aquela que está relacionada diretamente com o nosso dia a dia, com segurança alimentar, entre outros. Pois bem, os mangues, até por toda essa importância, desde o Código Florestal de 1965, eles são considerados áreas de preservação permanente. O mangue deve ser mantido como mangue. E apenas exceções que são muito bem definidas, como casos de utilidade pública ou de interesse social específico, definidos, bem delimitados, é que os mangues podem ser, enfim, ter intervenções ou ser suprimido ou ter algum tipo de intervenção mais forte. O que acontece é que essas áreas de mangue têm dois interesses conflitantes que atuam e avançam sobre o mangue. O interesse imobiliário, de construções, etc., no litoral, e também para a criação de camarões, ou a carcinocultura, especialmente no litoral do Nordeste. E enfim, essas duas pressões foram fortes o suficientes para que no Senado fosse retirado o mangue como área de preservação permanente. Não só o mangue, como as suas vegetações associadas. Isso é gravíssimo, porque os mangues, como estão em áreas que são sempre áreas públicas, eles acabam ficando sem absolutamente nenhuma preservação. Não são nem de área de preservação permanente, nem estarão contidos em áreas de reserva legal. Portanto, esse é um tema absolutamente gravíssimo que está colocado no Código Florestal. Todas as áreas de mangue do Brasil hoje são susceptíveis, né, se for aprovado o texto como saiu da Câmara, eles estariam susceptíveis a serem suprimidos, né, com todos os impactos que derivam dele. Um segundo tema, que também foi tratado, e é bom para usar como exemplo, é o que acontece com a definição do que é topo de morro. É verdade, lá não diz que o topo de morro pode ser desmatado, mas ele muda a definição do que é topo de morro. Então, o que é importante? A vegetação de topo de morro ela tem uma função importante de manter a infiltração da água quando chove e evitar que ela corra muito rápido e, portanto, provoque desbarrancamentos, né? Então, a vegetação de topo de morro é super importante para a manutenção da segurança nas encostas, além de terem peculiaridades importantes com relação à sua diversidade.